paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Nos reunimos via internet mais uma vez, e isto para a glória do nome de Jesus. Vamos iniciar o culto de hoje, declarando que o Senhor é soberano, sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que nos diz respeito. Vamos iniciar então invocando o nome do Senhor, como nós costumeiramente fazemos, Então nós podemos declarar: ó Senhor Jesus Cristo, ó Senhor Jesus Cristo, ó Senhor Jesus Cristo. Pai, nós entregamos agora, Senhor, meu Deus, as nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem este tempo para falar conosco. Este tempo, meu Pai, é onde nós nos aquietamos na Tua presença e queremos e precisamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, usa de misericórdia, que Teu Espírito encontre liberdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos estar hoje meditando na palavra de Deus. Eu queria colocar aqui como primeiro versículo, para nós iniciarmos esta caminhada de hoje, aqui no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, há uma ordem da parte de Deus para nós estarmos falando, deste livro da lei e chamando a atenção para que tenhamos cuidado em fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, irmãos, nós precisamos buscar o Senhor para ter este entendimento, para que nós possamos pela graça de Cristo, sermos movidos, motivados a estar buscando a palavra de Deus. E essa obra, ela é do Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que trabalha na nossa vida para nos levar à palavra de Deus, para nos dar esse gosto, o desejo, a fome de buscar a palavra de Deus. E hoje eu queria estar compartilhando com os irmãos a respeito desta palavra. E a palavra de Deus, ela é perfeita em todos os aspectos, em tudo, A palavra de Deus nos aponta o caminho. E eu queria aproveitar aqui no Salmo 119, eu vou ler alguns versículos, inclusive eu vou ler só os versículos que diz respeito à campanha que nós fazemos, da campanha de louvor que nós fazemos aí sempre. Eu quero ler alguns versículos. No Salmo 119, no 68, versículo 68, a palavra de Deus fala assim: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Lá no versículo 137, 138, diz que justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. No 151 e no 152, diz assim: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. No versículo 165, diz que grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, isso é forte para nós, O Senhor estabeleceu uma lei diante da palavra. Então, desde quando Israel foi livre do jugo egípcio, ali no deserto, o Senhor começou a estabelecer uma nação.
né? Israel não era nação, era um povo que estava escravizado, totalmente à mercê, né, dos senhores do Egito. Então o Senhor separou Israel, libertou Israel e prometeu fazer de Israel uma grande nação. Interessante que para isso o Senhor estabeleceu leis. E estas leis, aquilo que o Senhor estabeleceu sobre Israel, fosse para que as outras nações vissem em Israel um modelo e ficassem interessadas em conhecer, né, esse Deus tão zeloso. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Irmãos, Deus tinha um plano maravilhoso e grandioso. Então, nesse capítulo 4 de Deuteronômio, o Senhor fala ali com Moisés para exortar o povo à obediência, para que o povo entendesse o propósito do Senhor e obedecesse à palavra de Deus. E tudo aquilo que o Senhor fosse estabelecer sobre Israel serviria de modelo para outras nações. Então, o desejo de Deus era de abençoar as outras nações através de Israel. E deu para Israel as leis. E eu queria compartilhar algo a respeito da lei. Mas Cristo já não cumpriu a lei, então o que a gente tem que ficar ocupando com lei, voltando com lei? Irmãos, nós precisamos de entender o contexto de tudo e entender o propósito. A lei que o Senhor estabeleceu sobre a nação de Israel, ela tem alguns aspectos. E em alguns deles, Jesus cumpriu. E nós não precisamos mais nos ocupar com estes aspectos da lei. Mas há outros aspectos que nós precisamos nos ocupar ainda. Então, eu queria compartilhar isso para a gente poder ter esse entendimento. Por que hoje, né, nações são tão afligidas, situações no nosso planeta aí complicado, povos, né, com situações tão drásticas, bárbaras, né, o povo que não está nem aí para o Evangelho. Então, nós precisamos de entender que há princípios, há uma lei, há um Deus que é soberano, que está acima de todas as coisas. E nós precisamos conhecer para que nós venhamos a participar, né, daquilo que pode trazer verdadeiramente esperança para o nosso coração. Então, a lei foi estabelecida e o Senhor queria ser exaltado, né, nas nações através dessa lei. E o que nós temos que ver aqui é que existe um aspecto da lei, e esse aspecto ele é assim meio que judicial, né? Porque ele diz respeito a um Deus santo com um povo, né, pecador, com filhos pecadores. Então, precisavam ser observados algumas orientações para isso. E uma das orientações que nós sabemos desse relacionamento de um Deus santo com filhos pecadores foi que o Senhor estabeleceu o sacrifício de animais, né, animais puros, animais inocentes, que teriam a vida retirada, né, e o seu sangue derramado para cobrir o pecado, né, destes filhos, desse povo. Então, olha só que condição, né, que o Senhor estabeleceu.
Isso hoje está cumprido. Por quê? Porque Jesus veio e, como cordeiro puro, sem mácula, né, inocente, se entregou para que ele fosse esse último sacrifício. E o sangue derramado de Jesus não só mais cobriria os nossos pecados, como tiraria, né? Como João Batista disse ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sacrifício de Cristo veio, né, de uma vez por todas, e terminou com esse aspecto da lei judicial para o relacionamento nosso com Deus. Então havia um véu, hoje não existe mais o véu, nós temos acesso direto à presença de Deus através do sangue derramado na cruz do Calvário. E este sangue hoje não nos cobre, mas ele nos limpa, ele nos lava, ele tira o pecado. Então isso é grandioso e é maravilhoso, porque nós fomos perdoados. É a redenção das nossas vidas através do sacrifício de Cristo. Um outro aspecto também da lei era o aspecto social, né? Então esse aspecto social, Deus estabeleceu, né, para aquele povo peregrino, festas, para que eles pudessem se relacionar, pudessem adorar, né, o Senhor, pudessem agradecer a Deus pelas bênçãos, ofertar a Deus louvores, né? Então, cada uma destas festas, né, nós sabemos que elas apontam também para Cristo, cada uma delas, né? Então, a Páscoa, ele morreu. Na Páscoa ele morreu, nos pães asmos ele foi enterrado, nas primícias ele ressuscitou, né? No Pentecoste veio o Espírito Santo, nas trombetas fala do arrebatamento, fala da volta de Cristo, né? A festa da expiação, ou Yom Kippur, a festa do perdão eterno, né? Uma vez por ano nós juntava e recebia ali o perdão eterno. Nós sabemos que estas festas, elas foram criadas naquele primeiro instante ali na lei, para que houvesse essa celebração do povo. Hoje, né, nós sabemos que Cristo veio e cumpriu também, né? Nós não precisamos sair aí celebrando todas estas festas judaicas. A nossa celebração está em Cristo. Jesus é a nossa festa. Ele é a nossa festa. Ele é a nossa alegria. Então hoje toda a nossa adoração, todo o nosso agradecimento, toda a nossa gratidão, ela está em Cristo. Ele é esta festa. Ele cumpriu todas as coisas. Então nós não precisamos sair aí celebrando festa, nós podemos celebrar Cristo todos os dias, um Cristo ressurreto, Cristo vivo nas nossas vidas. Então, gente, é maravilhoso demais nós podermos assim, ter um Deus tão completo, tão grande, né? E eu sei que o Senhor vai arrebatar a igreja, nós vamos estar eternamente com Ele, né? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, daqui a pouquinho nós estaremos todos juntos com Cristo, né? Desposado de Cristo, né, cumprindo o propósito eterno, como noiva de Cristo, né? A igreja vai estar com Ele, estaremos aí governando no milênio, né, e eternamente com o nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Agora, existe um outro aspecto, e sobre esse aspecto nós devemos ter uma atenção, porque é o aspecto moral da lei. Este aspecto moral da lei são princípios que Deus estabeleceu, e esses não tem jeito, nós temos que cumprir. Nós temos que observar eles. Por quê? Porque eles revelam o caráter de Deus. O que é aquilo que Deus espera dos seus filhos, de como nós nos portamos, como nós nos apresentamos diante desse Deus Santo. Ele já
revogou, né, a parte judicial, a parte social em Cristo. Mas agora nós precisamos cumprir algumas coisas que nós precisamos observar. E a gente vai lá, né, nos 10 mandamentos, e a gente vê lá quando o Senhor fala assim, não matarás. Então, é um aspecto para nós ainda cumprirmos. Então, não matarás. Quem tira a vida e quem dá a vida é Deus. Então, não cabe a nós sairmos aí. Então, o que acontece quando nós rompemos com princípios, nós rompemos com aspectos fortes do caráter de Deus? Irmãos, a consequência é grande. A consequência é grande. Então, não matarás é muito forte para nós. Não adulterarás é muito forte para nós. Não honrar pai e mãe é muito forte, nós precisamos cumprir. Estas coisas precisam ser cumpridas por nós. E o que tem afligido o mundo hoje? A desobediência. A falta de colocar diante dos nossos olhos a verdade de Cristo, a palavra da fé. Esta palavra, esta lei, né, moral que nós precisamos assumir para a nossa vida. Então, o Senhor, ele não pega uma parte e fala assim, eu vou castigar essa nação, vou castigar aquela nação. Não, irmãos. Hoje, pelas nossas atitudes, pela quebra das alianças, pela quebra da moral, do caráter moral de Deus, nós somos entregues à disposição mental nossa mesmo. Deus tão somente tira a mão. E se o Senhor tira a mão, irmãos, nós somos entregues a nós mesmos. E quando somos entregues a nós mesmos, nós enfiamos as mãos pelos pés. Nós somos terríveis. Somos maus. Então nós precisamos, Senhor, implanta no meu coração a tua lei. Implanta a tua palavra. Implanta este aspecto moral. Implanta o valor da aliança. Eu preciso estar aliançado, eu preciso estar firmado nesse propósito. Nós temos visto aí, irmãos, situações complicadas, né? Os governos estão aprovando leis que vão de encontro, ao caráter de Deus, aos aspectos morais da lei de Deus, que vai de encontro à aliança que Deus tem com o homem. Então, nós quebramos, aprovando nos nossos congressos, nos nossos senados, né? Nós aprovamos leis que vão de encontro. Quando se aprova uma lei de aborto, quando se aprova uma lei de união do mesmo sexo, nós estamos indo contra a moral que Deus determinou desde a criação. E quando isso acontece, Deus tira a mão e a nação cai. Por quê? Porque fica entregue a si mesma. Então, e os ardis são grandes. Olha aqui, no Brasil, aqui a discussão sobre a lei do aborto foi ferrenha. O Congresso não aprovou. O que acontece? O Superior Tribunal vai lá e sela. Irmãos, isso é consequência para nós. A idolatria no nosso país é consequência para o nosso país. Então, quando a igreja entende isso, né, quando nós buscamos oração, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós jejuamos, quando nós aplicamos, né, a nossa vida para que isso possa ser estabelecido, sim, de uma forma que Deus aceite, né? Então, a nação entra, a igreja entra num propósito de oração, e nós precisamos orar por isso, nós precisamos clamar por isso, para que o Senhor não venha retirar as mãos de sobre a nação brasileira. Irmãos, é terrível demais ficar sem a presença de Deus, ficar longe
do amparo de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, da misericórdia dele que renova toda manhã. Isso é muito complicado. As pessoas não têm nem noção, né, da seriedade disso e estão brincando com as coisas. Aí depois vem uma situação dessa aqui, de epidemia, de pandemia, e vira essa situação toda. Da onde vem isso? Irmãos, eu não quero, olha, eu não vou me ocupar se isso é conspiração, se isso foi feito em laboratório, se não foi, se é da China, se é não sei da onde. Não me interessa. O que interessa, irmãos, é que nós temos um propósito diante de Deus. Nós sabemos que vivemos dias difíceis. Os dias são ruins, vão ficar ruins, mas a igreja é o ponto de resistência. A igreja é o ponto de oração, de clamor. O Senhor ouve porque a igreja ora. O Senhor ouve e manifesta misericórdia porque a igreja está clamando. Então, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Nós temos que orar. Nós temos que clamar. Porque muito mais do que esse vírus vai matar, mata-se abortando. Mata-se assassinando. Pai que mata filho. Filho que mata pai. Muito mais nos latrocínios, nos homicídios. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Isso não é fim. Covid-19 não é fim, é início. Nós vamos ainda ver coisas muito mais sérias. Agora, como nós vamos nos portar? Como nós vamos firmar a nossa confiança? Como é que nós não vamos ser abalados? Olha só, irmãos, por uma coisica de nada, todo mundo preso dentro de casa. E gente que está batendo o queixo de medo, que não consegue confiar, que não consegue assumir uma posição firme em Cristo. E a posição firme, irmão, não é de ficar negligenciando as coisas ou indo afrontar as autoridades, não. É de confiar no Senhor, é de saber que o nosso dia, os nossos dias, todos eles estão muito bem contados diante do Senhor, não vai faltar nenhum deles. Se é por esse momento, que seja por esse momento, porque a nossa condição é como Paulo falou, eu estou no lucro. Se viver, o viver é Cristo. Se morrer, eu estou com Ele, é Cristo também. De toda forma, vivo nesse mundo, ou morto no mundo e vivo eternamente, eu estou com Cristo. O que é que nós temos que ficar ocupado com o quê? Nós precisamos nos ocupar em guardar a palavra no nosso coração. Eu queria, para nós encerrarmos aqui, ler o Salmo 19, né, que traz uma palavra de consolo e de conforto. A partir do versículo 7, fala assim, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Eles são mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Irmãos, vamos trazer os preceitos do Senhor para o nosso coração, vamos trazer esse aspecto moral da lei de Deus, que ainda está em vigor, para a nossa vida, para nós termos uma vida abençoada, para que, como nós lemos aqui no capítulo de Josué, para que estejamos prosperando no caminho e sendo bem-sucedido. Vamos meditar nele, vamos meditar na palavra de Deus dia e noite. Não só nesse tempo agora que você está tendo tempo dia e noite,
mas em todo o tempo. Vai acabar essa reclusão. E aí? Como nós vamos voltar? Né? Vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa? Daqui um pouquinho nós não temos tempo para mais nada? Ou nós vamos conseguir voltar, né, diferentes? Nós vamos conseguir voltar sabendo que há uma verdade para ser vivida, que há uma verdade para ser experimentada. Então, que o poder de Deus, que a graça do Senhor esteja sendo manifesta sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas. Monte da santidade do Senhor, igreja do Senhor para os últimos dias. Eu sei que o Senhor nos tem guardado, eu sei que o Senhor tem propósito para nós, para estes últimos dias. Como estaremos? Como permaneceremos? Como voltaremos deste momento? Eu sei que o Senhor pode falar com cada um de vocês. Que essa palavra venha alcançar o seu coração. Que ela venha mover de uma forma poderosa sobre a sua vida. Considera as verdades de Cristo. Considera essa palavra. Considera Jesus. Nós estamos aí no final de semana da Páscoa. Irmãos, nós falamos domingo passado a respeito da Páscoa. Procure esse entendimento. O entendimento é Cristo. E nós precisamos de estar voltados para Ele. A razão de tudo aquilo que nós ministramos é a ressurreição dele. Essa é a alegria do nosso coração. Essa é a certeza da nossa vida. Amém? Vamos orar nesse instante, pedindo mesmo para o Senhor trazer, né, o entendimento que nós necessitamos. Pai, nós diante de Ti, Senhor, este momento tão sublime, tão especial, o Senhor guardou esse momento. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu sei, meu Pai, que nós saberemos entender, meu Deus, o Teu propósito nas nossas vidas, nestes dias que passamos aí meio reclusos, uns mais, outros menos, mas todos nós tivemos oportunidade. Todos nós tivemos tempo para Te buscar. Nós tivemos tempo para orar. Nós tivemos tempo para ler a palavra. Somos indesculpáveis. Indesculpáveis. E o Senhor use de misericórdia para com aqueles que não souberam aproveitar o tempo da oportunidade. Mas sem condenação. Que o Senhor venha sobre a igreja e nos alerte e estabeleça a Tua vontade, o Teu querer. Nós queremos cumprir o Teu propósito. Oramos, abençoando, para que os lares estejam sendo sustentados pelo Senhor e que essa palavra não fique só na boca do papai ou da mamãe, mas que ela vá para a boca dos filhos, dos netos e toda a família. Glorifique ao Senhor, medite na palavra, dia e noite. Isto trará prosperidade para o nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Amém? Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti confio. Tudo posso naquele que me fortalece. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.